Que bom estarmos novamente aqui para fechar definitivamente este ciclo. A aula passada, nós terminamos o livro de Apocalipse, mas como eu prometi a vocês, a gente vai ter essa aula bônus sobre a cronologia dos últimos dias, para que tudo fique muito claro na sua cabeça, para que não haja dúvidas quanto à cronologia dos tempos, né? E vamos ver essa linha cronológica dos últimos dias. Muitas pessoas ficam perdidas, isso é natural. Elas ficam perdidas quando que acontece a grande tribulação, o princípio das dores, aonde é que aparece o anticristo, Ezequiel 38, Armagedon, o trono branco, a grande tribulação, milênio. Então nós vamos colocar aqui para você, de uma forma bem didática e bem simples, essa linha cronológica. Mas você vai entender que essa linha cronológica, você tem que começar com a cruz. Sim, por quê? Porque Deus ele tem um plano perfeito para nós. E Ele não deixa nada oculto. Ele revela todas as coisas. Ele revelou todos os detalhes para Noé, do que era preciso fazer antes do juízo. Ele também revelou para Abraão o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Ele também revelou para nós um plano perfeito, um plano que será executado de uma forma perfeita e tem uma cronologia para você entender essas coisas. Então, eu te convido a pegar papel e caneta e começar a anotar e fazer uma linha cronológica para que você nunca mais esqueça qual é a ordem de cada coisa que está para acontecer. Porque Deus, ele não oculta nada dos seus amados, ele revela todas as coisas para nós. Então você pega o papel e você faz aí uma linha. E no começo, no início dessa linha, você faz a cruz. Por quê? Foi ali que começou tudo, na cruz do Calvário. Ali Jesus morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele andou 40 dias aqui na terra. E quando acabou o 40º dia, ele ascendeu aos céus, e a partir daí, né, do Monte das Oliveiras, então se você escreve aí, né, se você escrever aí no início dessa sua linha, você coloca Mateus 27 e 28, que descreve a cruz e depois descreve também junto, lá no início da tua linha, você escreve junto Atos 1, que é a ascensão de Jesus. Tá? Então, Mateus 27 e 28, que descreve a cruz, você coloca aí na tua linha, e depois também, nesse mesmo início, você coloca Atos 1, que é a ascensão de Jesus. Por que eu falei tudo isso para você aqui? Porque foi lá na ascensão de Jesus, né, depois de ressurreto, Jesus falou sobre os últimos dias. Quando os discípulos eles estavam olhando para o alto, vendo Jesus subir aos céus, os anjos disseram: varões, por que vocês estão olhando para cima? Porque do lugar onde ele subiu, ele vai descer. Então os anjos, eles estavam se referindo ao momento em que Jesus viria na sua segunda vinda, quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras. Só que antes de acontecer isso, tem muita coisa para acontecer. E é aí que a gente vai colocar tudo isso aqui em ordem. Então, lá no início da tua linha, você tem Mateus 27 e 28 e Atos 1, que é a cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Tudo começou ali.
tá? Então, você vai entender um pouco de toda essa história e você vai estender a sua linha e você vai escrever ali, tempo da graça. O tempo da graça é o tempo de intervalo da semana de Daniel. Daniel, ele teve uma revelação sobre 70 semanas para o povo de Israel. A semana número 69 e a semana número 70 tem um intervalo, que é esse tempo da graça. E a gente entende perfeitamente esse tempo da graça, porque que é da cruz do Calvário até nós. Da cruz do Calvário até nós temos praticamente 2000 anos. E aí Jesus, ele deixou avisado lá na parábola do bom samaritano. Quando ele pegou aquele judeu ferido e ele levou para a hospedaria, ali o samaritano, ele deu 2 denários lá para o hospedeiro e disse, cuide dele. Se precisar de mais alguma coisa, me fala que eu dou. E ele deixou 2 denários. 1 denário é um salário de um dia. Você sabia que está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? E essa parábola fala que a igreja faria... O que a igreja faria desses 2000 anos? O quê? Curar, restaurar. É Cristo que faz isso, mas ali, no meio da igreja, Ele faz tudo isso no meio da sua igreja. As pessoas, elas são curadas, elas são salvas, elas são libertas, elas são restauradas durante esse tempo, até Cristo voltar. E o Senhor Jesus deixou para nós os dons e talentos, autoridade, poder, unção. Ele deixou tudo isso para a gente durante esses 2 dias que nós estamos. Mas nós fomos avisados que o tempo dos gentios, que é o tempo da graça, ele acabaria e haveria alguns sinais de que o tempo está acabando. E eu digo que este tempo está acabando, porque nós já estamos vivendo esses sinais. Então, agora no final da tua linha, você escreve final do tempo da graça, que é o final do tempo dos gentios. Escreve ali embaixo uma referência que é Mateus 24 e Romanos 11. Por quê? Porque em Romanos 11, nós temos muito bem explicado que o tempo dos gentios acabaria. E um dos sinais é que a cegueira que veio para os judeus durante um tempo, agora eles viriam e eles aceitariam Jesus. Essa cegueira cairia por terra. E eu tenho muitos relatos de judeus que estão se convertendo de uma forma sobrenatural, estão aceitando Jesus, já estão reconhecendo Jesus como Messias, E olha, gente, eles reconhecerem Jesus como Messias, isso é um milagre absurdo. Eu conheço o testemunho de um que estava lá na Índia e ele achou no chão um Novo Testamento. Gente, qual a probabilidade de você achar na Índia e no chão um Novo Testamento? Praticamente 0. E foi assim que Deus fez com ele. E ele foi, ao ler o Sermão da Montanha, ele se converteu. Deus, ele está se revelando por sonhos, se revelando por visões, atos extraordinários como esses. Então, nós temos muitos relatos de judeus, de árabes, que estão se convertendo de forma sobrenatural. Isso é um sinal. Mas Jesus deixou lá, em Mateus capítulo 24, ele dá o nome de princípio das dores. Ele diz, olha, vai ter pandemia, vai ter terremotos, vai ter guerra. Quando ele fala de pandemia, é o que ele diz mesmo, é global.
Não é algo localizado, é pandemia, é global, como nós vivemos. E guerras que abalariam o mundo todo, não somente por destruição, mas abala economicamente, né? Não abala só a região em que está a guerra. Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia. Já tem notícias de abalo na economia do Egito. Houve um abalo na economia do mundo por causa dessa guerra. A gente viu as passagens aéreas foram a preços exorbitantes e tantas outras coisas, né? E vimos faltando coisas em muitos países por causa dessa guerra. Jesus falou, mas olha, quando vocês virem esses terremotos, essas guerras, a pandemia, o engano, tudo está escrito lá em Mateus 24, a partir do versículo 3. Ainda não é o fim. Ele disse assim: o amor se esfriará. Nunca vimos, gente, o amor se esfriar dessa forma como tem se esfriado dentro das famílias, dentro das igrejas. Mas o Senhor está falando, olha, é o princípio das dores, ainda não é o fim. O fim vai ser a grande tribulação. Esse é o princípio das dores, ainda não é o fim. Então agora eu vou ler para vocês Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então até aqui você tem Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, tempo da graça. Lá no finalzinho do tempo da graça, você tem ali, né, o princípio das dores. O princípio das dores antecede o arrebatamento. Só que quando Jesus fala que haveria guerras, eu não estou me referindo à guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu estou me referindo a uma guerra que vai marcar o final do tempo da graça, que é a guerra de Ezequiel 38. Muitas pessoas confundem essa guerra de Ezequiel 38 com o Armagedon, no final da grande tribulação, mas não. Essa guerra de Ezequiel 38, o cenário ele já está montado. Lá no Oriente Médio, lá na África, essa guerra ela é chamada de Gog e Magog, ela tem países específicos. Aqui está falando, no versículo 5 de Ezequiel 38, por exemplo, está falando do Irã, está falando da Etiópia, está falando de Put, que é a Líbia, está falando também de Togarma, que é a Turquia, está falando também de alguns países do Oriente Médio e também do norte da África. E eu citei só alguns países, viu, gente? Porque tem mais aí. Tem Rússia, tem China, porque nós vamos fazer um estudo só de Ezequiel 38. O que eu quero dizer é que é uma guerra que vai ser localizada. Uma guerra do Oriente Médio, do norte da África e alguns países da Europa Oriental contra Israel. Vai ser uma guerra de grande proporção. Israel vai achar que vai ser destruído, mas vai haver uma interferência sobrenatural. Uma interferência sobrenatural da parte de Deus. Israel será protegido mais uma vez, como foi na Guerra dos 6 Dias, no Yom Kippur, em 1973, Israel já conhece essas intervenções de Deus. E vai ser mais uma vez. Mas esse cenário, quem vai querer tomar as glórias para essa situação é o anticristo. E o anticristo vai surgir neste cenário. Só que neste cenário ele aparece como um político. Um político muito hábil, muito carismático. Então ele vai iludir o mundo e ele vai conseguir algo que ninguém conseguiu. Ele vai aparecer no cenário dizendo: gente, nós não vamos poder levar mais susto desse jeito, não. Tem que ter paz entre judeu e árabe. Olha, quase que teve aí uma terceira guerra mundial,
então eu vou conseguir a paz entre judeus e árabes. E realmente, gente, ele consegue. Só que tem algo que acontece enquanto o anticristo e Ezequiel 38 está acontecendo. Algo acontece, a igreja vai ser arrebatada. No final do princípio das dores, olha lá a linha do tempo: cruz, ascensão, tempo da graça, tempo das dores, né? Princípio das dores. Agora você sobe uma linha ali e põe arrebatamento. A igreja, ela vai ser poupada antes da grande tribulação. A igreja, ela vai ser preservada. Por que que eu creio? Por que que eu creio assim? Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz que o Senhor vai guardar e preservar a sua igreja do pior momento que haverá sobre a terra. Cremos também que o Senhor, ele vai guardar a sua igreja da mesma forma que ele guardou Noé. Ele disse: nos últimos dias serão como dias de Noé. Ele vai retirar a sua igreja do mesmo jeito que ele retirou a família de Ló. Por isso que ele disse: os últimos dias serão como os dias de Ló. Assim, eu creio que o Senhor vai retirar a sua igreja antes da grande tribulação. Eu também creio porque o Senhor chama a igreja de noiva de Cristo. E na última ceia foi como uma cerimônia de noivado. E você sabe que o casamento judaico, o noivado já é um compromisso como um casamento. E no casamento judaico tem 7 dias de comemoração. Então nós, como noiva de Cristo, estamos aguardando o encontro com o noivo, aonde nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. No 7º ano, quando nós estivermos no céu, arrebatados, nós vamos desfrutar desses 7 anos de bodas de Cordeiro. Mas tudo isso está escrito aqui em Apocalipse 19 sobre as bodas do Cordeiro. Então, a igreja, ela foi arrebatada. Isso Jesus fala em Mateus capítulo 24. Tem muita gente que quer dizer: não, vai ser antes. Não vai ser antes da tribulação. Então, se não vai ser antes da tribulação, por que que Mateus, capítulo 24, ele diz que 2 estariam trabalhando no campo, um seria levado e o outro não? Por que que ele diz que 2 estariam dormindo na mesma cama, um seria levado e o outro não? Porque ele está falando de arrebatamento. Então, a igreja subiu. A igreja vai viver 7 anos com Cristo na glória, com o corpo transformado. Num piscar de olhos, nós vamos ter lá todo o nosso corpo, né, transformado. É o que está escrito na palavra. E também está escrito que haverá a primeira ressurreição, que nós não receberemos o corpo de glória antes que os mortos tenham ressuscitado. Os que morreram com Cristo durante todo esse período aí. Então haverá a grande primeira ressurreição. E a igreja, ela permanecerá, receberá um corpo de glória para entrar como Elias entrou quando ele foi arrebatado. Elias, ele teve que receber um revestimento de glória para ele poder entrar lá no céu com um corpo de glória. E Jesus fica com a sua igreja durante 7 anos. O que vai acontecer? Deixamos aqui o anticristo. Então, o anticristo, naquele momento da guerra de Ezequiel 38, ele se manifesta no cenário político como um homem que vai trazer um acordo maravilhoso de 7 anos de paz entre judeus e árabes. E ele vai fazer algo que os judeus vão reconhecê-los como Messias. Reconhecê-lo como Messias. Por quê? Desde que Jesus veio,
Eles queriam um Messias que fosse um homem ideal, assim como Davi, um homem de carne e osso, não um Deus. Um homem que seria o Messias da nação. E um dos sinais, segundo Maimônides, que é um dos profetas deles, um dos sinais do anticristo é que ele vai construir o terceiro templo. É isso mesmo que ele vai fazer. Então, já está, gente, tudo pronto para o terceiro templo. O terceiro templo já é uma realidade. Os objetos todos estão prontos. Quando você vai lá para Jerusalém, lá na Cidade Velha, você vai lá no Instituto do Templo e ali já está tudo pronto. As roupas, os utensílios de prata, de ouro, de bronze, a menorá que está construída, os levitas, que estão sendo preparados. Os levitas, eles já estão fazendo instrumentos musicais para o terceiro templo. Então, tudo já está em andamento para o terceiro templo. Basta o anticristo aparecer no cenário e dizer, que lá no monte do terceiro templo tem lá um espaço para ele. Sim, gente, vai ter a mesquita, vai ter o Domo da Rocha e vai ter o terceiro templo. Para os judeus, essa vai ser a melhor notícia que eles já ouviram na vida. Já pensou? Messias, terceiro templo, paz entre judeus e árabes. O que pode acontecer de errado? Mas como está escrito lá em Daniel, capítulo 9, depois de 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar o acordo com os judeus. O anticristo ele vai profanar o templo, como Antíoco fez. Ele vai colocar no santíssimo lugar a sua imagem, ele vai obrigar a adoração de imagens para os judeus. E aí os judeus vão entender que ele não é o Messias, ele é o engano. E quando os judeus não se dobrarem diante dele e diante da sua vontade, então eles vão ser perseguidos. E aí então a gente volta para Mateus capítulo 24. Jesus disse: quem estiver em Jerusalém, ore para que não seja inverno, ore para que não tenha grávidas. Por quê? Porque vai ser uma fuga extrema. Eles vão fugir para o deserto da Judéia, e do deserto da Judéia eles vão até Petra. Então, na sua linha do tempo, você já entrou aí na grande tribulação. Escreve aí 7 anos. Mas esses 7 anos você vai ter que dividir em 2. 3 anos e meio é o sonho de consumo dos judeus. O anticristo ele vai ser para eles o Messias. Eles vão ter paz, o terceiro templo vai ser construído. Mas quando os 3 anos e meio se cumpre, ele quebra o acordo e aí vai ser terror, aí vai ser o pavor. Ele que já estava perseguindo os cristãos durante esse tempo, agora ele vai perseguir cristãos e judeus e todos aqueles que acreditam em Deus. Por isso que é anticristo. Ele é anti tudo que se refere a Cristo. Os 7 anos de tribulação você tem em Apocalipse 6 até Apocalipse 18. Ali, esses 7 anos, eles mostram momentos de grandes desordens, de catástrofes. Vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter pandemia, vai ter tudo em uma grande proporção, desordem cósmica, calor extremo, mas não é o calor como o calor de hoje, é sem a camada de ozônio. As pessoas vão ter a pele ferida, vai ter as águas totalmente poluídas por absinto, algas, muitas tragédias, que são as 3 medidas de juízo, que são os selos, as trombetas e as taças. Então, você
já tem aí a sua linha cronológica, já tem nela aí até a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós temos uma marca, Apocalipse 16, que é a guerra chamada Armagedon, que não é a mesma de Ezequiel 38. Armagedon, todas as nações, marca aí, no finalzinho da grande tribulação, você tem o Armagedon, você vai escrever aí, 2 capítulos, Apocalipse 16 e Joel 3. Porque essa guerra, ela tem 2 etapas. Ela começa na região do Megido e ela vai até ali no vale de Jezreel, mas os inimigos de Israel, eles sobem até Jerusalém, aí a guerra vai ser lá no vale da decisão, como está escrito lá no livro de Joel, capítulo 3. Só que nesse momento é a segunda vinda de Jesus. No final da grande tribulação, você coloca aí, no final da grande tribulação, você coloca segunda vinda de Jesus, que é Apocalipse 16, no momento da guerra do Armagedon, quando aparece que está tudo perdido para Israel, Jesus volta, e aí também ele vai até Petra, e aí você lê lá Isaías 63, ele se manifestando, ele se revelando, é muito lindo. Quem é este que vem com vestes talares? Aí ele fala, sou eu que pisei o lagar sozinho, por isso as minhas vestes estão respingadas de sangue. É um diálogo lindo, gente, em Isaías 63. Jesus está conversando com os judeus fugitivos, e este é o momento que se cumpre essa palavra. No livro de Zacarias, capítulo 12, onde o Senhor diz que todos os judeus chorarão e prantearão e entenderão naquele momento que aquele a quem eles transpassaram, aquele a quem eles nunca aceitaram como Messias, é verdadeiramente o Filho de Deus. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo 12, e Jesus, quando os inimigos lá no Vale da Decisão, quando subirem a Jerusalém e chegarem no Vale de Josafá, como anunciado lá em Atos capítulo 1, ele põe os pés no Monte das Oliveiras, essa é a segunda vinda. Ele põe os pés no Monte das Oliveiras e nesse momento haverá um grande terremoto. E toda vez que Deus se manifesta na terra, a olhos nus, para todo o mundo, como aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus entregou o seu Espírito, houve um grande terremoto, lá no Êxodo 19, quando o Senhor desceu no Monte Sinai, houve um grande terremoto, clamor de trombetas. E em Zacarias, capítulo 14, quando o Senhor colocar os pés no Monte das Oliveiras, terá um grande terremoto, assim como será o fim da guerra do Armagedon, que vai até o Vale da Decisão. E neste momento, o Senhor Jesus, ele vence o falso profeta, o anticristo e Satanás, e prende Satanás por 1000 anos. Você vai comigo lá no Apocalipse, você já está comigo lá no Apocalipse capítulo 20, e ali, quando Satanás fica preso, somente preso, gente, ele ainda não foi para o lago de fogo e enxofre. E você continua aí a sua linha do tempo, depois da vinda de Jesus, você continua, milênio. Milênios são 1000 anos. Jesus que desceu e pôs os pés no Monte das Oliveiras, ele vai reinar por 1000 anos a partir de Jerusalém. É claro, gente, que ele tanto pode purificar aquele templo, como foi feito pelos macabeus, como pode purificar, ou como ele pode também destruir aquele templo, ou como esse templo pode ter sido destruído nesse grande terremoto, e o Senhor construir outro templo. Gente, isso é soberania de Deus. Essas coisas, esses detalhes, deixa que Deus revela para a gente lá na hora certa, tá bom? Lá na eternidade. Só é importante a gente saber que Jesus ele vai reinar por 1000 anos.
E quem sobrou da grande tribulação? Aí, né? Quem sobrou vai ser invadido pela glória de Jesus. A glória de Jesus vai invadir a terra e as pessoas vão ter longevidade. Quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Os animais, eles vão voltar a ser herbívoros, né? Deitará o leão e o cordeiro juntos, e o leão não vai querer comer o cordeiro porque vai ter paz em tudo, paz na terra, justiça, porque Cristo está reinando por 1000 anos. Final do milênio, o Senhor permite que Satanás seja solto por um pouquinho de tempo e ali conduza as pessoas à rebelião. Quem vai estar reinando com Cristo, gente? É a igreja glorificada. A igreja que subiu para o arrebatamento. Para essa igreja já não tem morte, para essa igreja é reinar com Cristo. Né? Essa igreja ela não será provada. Por quê? Porque ela já foi aprovada. Ela vai estar com o corpo glorificado aqui na terra, convivendo com as pessoas que restaram da grande tribulação. Isso é possível? Claro. Nós falamos na última aula, quando Jesus ressuscitou, lá em Lucas capítulo 24, ele entrou no cenáculo, ele comeu, ele bebeu, as pessoas viram Jesus, Jesus estava glorificado, e eles conviveram com Jesus. No final do milênio, Satanás, ele ainda lidera uma rebelião, mas é lógico, é rapidinho, porque o Senhor Jesus acaba com a rebelião, e desta vez Satanás, o anticristo, o falso profeta, eles vão para o lago de fogo e enxofre, e eles reunirão muitas pessoas ali com eles. Nesse momento, nós vamos ter o trono branco. O trono branco nós temos em Apocalipse, mas também temos em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 34. E lá em Mateus, o subtítulo é o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora olha lá no versículo 41, o que ele diz para os cabritos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui está muito claro, gente, Jesus, ele está falando do grande julgamento, que é o trono branco. Nós vimos que a primeira grande ressurreição, quem ressuscitou no momento em que a igreja foi arrebatada são os justos. Agora, todos os mortos que não foram julgados, que estavam, né, no inferno, foram ressuscitados e estarão diante do Cordeiro no grande julgamento. A vida, ela vai passar numa fração de segundos diante dos olhos de todo mundo, e um por um o Senhor julgará. A sua igreja, os justos, ele não julgará. Ele recompensará. Ela não será julgada, né? E os ímpios, ele julgará. E ele lançará todos no lago de fogo e de enxofre eterno. Então, esse é o fim de Satanás, dos anjos caídos, do falso profeta, dos ímpios. E depois você tem Apocalipse 21, 22, que é nesse momento que o Senhor faz novos céus e nova terra. O trono de Deus Pai desce e ele faz o que ele sempre desejou desde o Gênesis, que é habitar no meio do seu povo. Céus e terra se unem, o céu vai mudar de endereço, por isso haverá novos céus e nova terra, e Deus habitará conosco. Não será mais necessário nem sol, nem lua, porque a luz do Cordeiro iluminará. Então, nesse momento, desce também, além do trono de Deus, a nova Jerusalém. E é por isso que você também pode cantar,
aquele hino lindo, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais maldição. E a gente vê aqui o recomeço, porque lá no Éden tinha a árvore da vida, e aqui você vai ver a árvore da vida dando fruto o ano todo, né, para refrigério de todos. As folhas, diz que as folhas da árvore continuarão sendo para a cura das nações. Então, olha que momento fantástico a gente vê aqui. A gente vê que em Apocalipse 22... nós temos também mais um aviso. Fala para o meu povo que eu venho sem demora. Se eu posso dizer uma coisa para vocês, de tudo que você ouviu, tudo que vocês ouviram, de todas as aulas que nós tivemos, em 2 meses e meio, se eu puder falar alguma coisa de tudo que você ouviu dessa cronologia, eu digo: o Senhor vem sem demora. Então, apressa-te, prepara-te, porque Jesus está voltando.